Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Matheus. E eu sou a Carol. E a gente viaja nesse motorhome aqui e mandar uma fora. E no episódio de hoje, é um vídeo que a gente tá devendo aí já há algum tempinho pra vocês. Muita gente perguntando, mas hoje... Todo mundo ansioso pra conhecer cada detalhe do nosso motorhome. E hoje a gente vai gravar aí cada detalhe pra vocês. É o tour do nosso motorhome. A gente vai mostrar o que deu certo, o que deu errado, desde a reforma, tudinho pra vocês. Exatamente. Então, bora pro vídeo. There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bow drip down, blow me bully boys blow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks. E para quem está chegando agora, vamos se apresentar e contar um pouco, né, de forma breve, a nossa história. A gente é brasileiro de Santa Catarina, eu sou de Caçador, Santa Catarina, e você? Eu sou de Irani, também Santa Catarina, uma cidade próxima, né? Mas o Matheus, ele mora no Chile há 10 anos. 10 anos que eu me mudei para o Chile para estudar, para ir atrás, todo imigrante, né, todo brasileiro que sai fora e ir atrás de uma vida melhor. E a Carol, a gente se conheceu pela internet. E fui morar também. Há uns 3 anos, né, vai fazer? Sim, 3 anos que a gente se conheceu, aí fui pra lá conhecer, enfim, até que eu me mudei definitivo pro Chile. E por isso que o motorhome é chileno, né? Porque a gente tem residência no Chile, né? Exato. A nossa base é em Santiago, bem especificamente, né? Exato, por isso que a gente sempre bate nessa tecla, porque quando a gente encontra pessoas na estrada, eles acham que a gente é chileno, né? Então, mas não, somos brasileiros. Mas assim, hoje nossa base é o Chile, querendo ou não. E o nosso trabalho, né? Nosso trabalho também fica lá no Chile. E o motorhome, a gente diz que ele é americano-chileno. Por quê? Ele é um Ford modelo E450 americano, né? A Ford é americana, mas também a empresa que construiu ele é americana também. Então ele foi feito nos Estados Unidos. Ele é um ano 1999 e ele rodou nos Estados Unidos até 2015. E em 2015 ele foi importado para o Chile e documentado lá no Chile, porque lá no Chile tem uma legislação, eu diria, para importação de motorhome bem simples, digamos assim. É muito mais fácil uma pessoa física importar um carro, né, de outro país, é muito mais e menos impostos, né? Então tem muito motorhome americano no Chile. Tem muito motorhome americano, europeu. Lá você vai ver muito motorhome já importado, coisa que no Brasil não é tão comum a gente ver. E a gente comprou esse motorhome em 2024. Agosto de 2024. Começamos a reformar, né? Ele tava bem feio. Vocês vão ver aí nos vídeos. Depois um tempo também a gente foi morar nele e reformando. Então a gente guardou ele um tempo e nisso já começou a reformar. E depois de alguns meses a gente resolveu já morar nele enquanto reformava. Então, mas parado, né? A gente não estava viajando. Porque entraram roubar, né? Porque entraram roubar. Daí a gente se viu a necessidade de ir morar nele enquanto estava reformando. Para cuidar. Exato. E a ideia de morar e viver a vida na estrada, ela veio com o tempo. A ideia inicial, a Viajaflix, ela já existia antes da ideia do motorhome, porque era um projeto que eu tinha na gaveta, que era voltado para o turismo, não tinha nada a ver com isso que a gente está vivendo hoje. E aí lá no começo, quando a gente se conheceu e começou a conversar e tal, a gente viu a possibilidade de morar um tempo na estrada e esse tempo acabou virando assim, vamos morar por um bom tempo agora pela estrada. E aí o nome ficou, né? Então a gente ficou com um nome que era para ser um projeto e acabou sendo... A gente se questionou. Diferente de muitos viajantes de motorhome que sempre tiveram o sonho de morar no motorhome, a gente não tinha esse sonho. Mas no meio dessa trajetória que o Matheus falou, surgiu, tipo, por que então nós não moramos no motorhome e fazemos conteúdo, ao invés de tornar isso um negócio? Claro, agora também pode se tornar um negócio, mas a gente quis mudar totalmente a nossa vida para se encaixar nesse estilo de vida, né? E em 2024 a gente adquiriu o motorhome, ele estava bem deteriorado, inclusive coisas que a gente não viu na hora de comprar, por inexperiência mesmo. E aí começamos uma reforma. E essa reforma durou 1 ano, trocando e adaptando ele para o nosso estilo de viagem que a gente queria. E aí a gente vai mostrar aos poucos aí para vocês. Mas essa reforma também ela está documentada. Se você voltar aí uns vários vídeos para trás no canal, tu vai ver como é que foi toda a reforma para chegar nesse motorhome que vocês estão vendo aqui hoje. E vamos começar aqui pelo carro. Esse modelo é um Ford E450 Econoline E450. No Brasil a gente não vê muito esse modelo, porém no Chile tem bastante. Praticamente todas as ambulâncias do Chile são esse carro. Nos Estados Unidos também.
Tanto que se você assistir aí Grey's Anatomy, todas as ambulâncias da Grey's Anatomy é esse carro aqui, se você prestar atenção. E esse carro, ele foi desenvolvido pela Ford para ser um carro praticamente indestrutível. Por isso que ele é muita lata, ele é muito resistente. E a mecânica dele também é bem particular. Para quem entende e gosta aí de motor vai entender. Esses modelos Econoline, eles trazem o motor V10 a gasolina. Tem uns outros modelos que trazem o V8, tem V8 e V10, essa é a diferença. Esse aqui em específico é um V10 a gasolina, 6.8. É um motor enorme, assim, ele é muito potente e a característica desse motor é que ele tem muita força em baixa. Ele não precisa de muita força para você tirar ele do lugar ou para subir uma subida que você precisa reduzir, ele sobe tranquilamente. A gente já pegou aí uma subida muito forte que ele subiu tranquilo, assim, sobra motor. E também ele é conhecido por ser um motor que ele dura muito. Esses motores aqui, ele não requer muita manutenção e ele tem uma vida útil aí muito longa. O ponto negativo desse motor é o consumo. Quando a gente comprou ele estava fazendo 4,5. Agora que a gente está carregado e tudo mais na viagem, está fazendo 3 e até alguns, aí os últimos dias estava fazendo 2 km por litro. Então consome bastante combustível. Então a gente tem que estar sempre preocupado com o posto de gasolina e com a quantidade de quilômetro que a gente vai fazer para não gastar muito, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Não dá para ver muita coisa desse motor. Ele fica daqui para trás. Eu vou depois abrir a tampa lá atrás e mostrar, mas ele fica todo nessa parte, nessa região aqui, tudo mais. Aqui é filtro de ar. Para fazer a manutenção dele, tu tira esse filtro e tu tem já acesso a bastante coisa do motor. Ele originalmente trazia uma bateria só, mas eu adicionei outra que tá lá atrás, depois eu vou mostrar para vocês. E é isso, aqui é bem simples, aqui todos os componentes aqui. É um motor que tem bem pouca quilometragem. A gente comprou, ele estava com 32 mil milhas, que dá aí uns 50 mil quilômetros mais ou menos. Tipo, é nada, né, para um carro desse ano, um carro aí de 20 e poucos anos. Por quê? Porque quem compra ou quem comprava esses motorhomes viajava só nas férias, no verão. Então é aquele senhor de idade que viajava uma vez por ano com a família. E o resto do ano deixava lá o motorhome parado. Então ele tem bem pouca quilometragem, isso é muito bom. E para acessar o motor é através dessa tampa aqui. O painel já vou mostrar para vocês, mas deixa eu só terminar de mostrar essa parte aqui. Para abrir é bem simples. Para tirar essa tampa é só tirar essas presilhas aqui. E o ruim, na verdade, de tirar isso aqui não são essas presilhas. É você fazer um malabares aqui, ó. Tem que tirar essa parte primeiro, e aí você fazer um malabares aqui para tirar essa tampa, ó. Mas ela sai. Já retirei a tampa aqui e aqui tá o motor. Aqui tá, praticamente a gente dirige com o motor do lado aqui, ó. Então ele é enorme, esse motor, ele é muito grande. A caixa principalmente, ela começa aqui, ela não sei quanto tem de comprimento, mas ela é bem grande. É um motor bem incomum de você ver em carros, principalmente em motorhomes, né? Mas é esse aqui, ó. Esse motor parece complexo, mas ele é uma mecânica bem simples e principalmente duradoura, né? É um motor aí que é para ser muito forte. Ele tem aproximadamente aí 270 cavalos de potência. Então ele tem uma potência aí bem considerável, principalmente para puxar esse peso aí que é o nosso motorhome, que está pesando em média de 5 toneladas. Aí pelo tamanho do motor vocês devem imaginar que é um motor muito barulhento, né? Mas não, na verdade ele é até muito silencioso, né? Quando ele está em lenta, a gente nem percebe que ele está ligado. Eu vou ligar ele aqui com a tampa aberta, que a tampa também ajuda a poder silenciar bem aqui dentro da cabine. O único ponto negativo aqui dentro da cabine é que quando está muito calor ele esquenta, né? Passa um pouco de calor. É suportável, não é aquele calor terrível, mas ele passa um pouco de calor para a cabine. Vamos dar a partida nele aqui. Bem silencioso. Olha. O motor funciona excelente. Deixa eu desligar aqui. Esse motor assim tá impecável, ele não tem nenhum vazamento, então é uma coisa que me preocupava bastante, porque eu sei que é um motor que se a gente tiver problema, não é qualquer oficina, não é qualquer mecânico que vai conseguir mexer. E também peça, né? Peça a gente acha bastante peça, mas é tudo na Amazon e tudo vem dos Estados Unidos. Tem que parar e esperar chegar. Então a gente fez uma revisão completa nele antes de sair.
E agora tá assim impecável a mecânica desse carro. E aqui no painel, lembra muito a F250. Não dá a melhor das posições para dirigir, por quê? Porque eu não consigo colocar o meu assento mais... Eu gosto de dirigir um pouco mais despojado, mais espaçoso. Porém, aqui pega no slide, ó. Aqui o slide chega bem na parte do banco, então eu não consigo colocar o banco mais para trás. Eu acho que se fosse alguém um pouco mais alto que eu, já não conseguiria dirigir. Então esse é um ponto negativo. O meu banco também eu tenho dificuldade aqui, né? Então aqui também ele não vai tão para trás porque também tem o banco, então eu fico Mas com as pernas... ele vai um pouquinho mais, né? Porque você tá bem para frente. Né? No caso foi guardado umas coisas aqui atrás. Empurra. Deixa eu empurrar. Ó, esse é o máximo do meu também. E aqui também ele dá praticamente nas pernas. Às vezes eu coloco ele mais para frente para ir um pouco mais para trás. Mas é bem justo o espaço, né? Sim. Eu acho que se fosse manual e eu tivesse que estar trocando marcha a todo momento, eu acho que seria mais desconfortável. Como é só acelerar e frear, então até que é ok. Sim. E aqui no painel, a marcha dele, ele é automático. Ele tem 4 marchas. Daí tu se pergunta, né? Um motor desse tamanho para 4 marchas só é uma loucura. Pois é, mas a ideia dessas marchas é ser mais confortável para dirigir. Então são marchas muito longas. Por exemplo, em primeira ele vai até 50, 60 km por hora. E as marchas ele troca de forma bem suave. Tanto que quem não está dirigindo nem percebe aquela troca de marcha, sabe? Ele tem uma condução bem suave mesmo. E principalmente nas marchas longas, assim, na autopista, nas BRs aí, ele coloca uma quarta e vai embora. Assim, ele vai-se embora. Então aqui é a alavanca de marcha. Eu puxo para trás e troco. E aqui ele tem um botãozinho de overdrive que ele faz com que as rotações eles vão mais para cima, ele trabalha em rotação mais alta, ou ele reduza caso necessário. Esse botão aqui é basicamente para ultrapassagem, então é bem legal esse botãozinho aqui. Ó. No painel, ele é um painel bem simples, ele é em milhas por ser americano, só que embaixo tem em quilômetros, para não confundir. Então e o resto é normal, né, que tem todo o carro. E agora, com o que a gente já rodou, ele está com 40 mil milhas rodadas. Vai ficar na tela aí quantos quilômetros dá. O volante é escamoteável, então isso é bom também, dá um conforto legal. Aqui do lado, isso aqui eu coloquei, ele tinha o original ainda, que era com fita ou era com CD? Era com fita. Fita, né? Não, CD. Não, CD, era Não, já era CD. Sim. Mas aí a gente trocou, colocou um multimídia, que som é uma coisa que eu gosto muito dirigindo. Principalmente é uma das diferenças, né? A Carolzinha gosta de silêncio viajando. Não, eu gosto de música, mas não no talo, né? Igual o Matheus. Eu gosto de dirigir com música e música boa, assim, qualidade. Então, coloquei esse multimídia aqui, que não é uma marca muito boa, eu não gostei muito, porém atende. E embaixo aqui do banco, aqui embaixo, tem um subwoofer, um baixo, que eu controlo. Aqui, então, dá um gravezinho e fica um som mais de qualidade, né? E mostra teu Mega Power ferramenta. Esse daqui é bala. Esse aqui eu paguei 30 reais lá no Chile, que além de eu poder falar aqui, ó, e poder... Não sei se dá pra ouvir, mas além de falar, ele tem as sirenes aqui, ó. Tem várias sirenes. E isso daqui eu usei bastante, principalmente lá no norte da Argentina, né? Pros bichos. Pra espantar bicho do asfalto. Isso aqui é ou muito pra bom. Brincar também. Dizem que é proibido. A gente descobriu que é proibido no Brasil. Então a gente vai ver se continua. Então, a polícia nos parou várias vezes, mas nunca viu. É, exato. E também é muito bom para segurança mesmo. Por exemplo, se você... A gente nunca usou, mas se você vê uma situação estranha, você está num lugar parado, estranho, entende? E vem alguém se aproximando do carro, você liga uma sirene e você já dá uma assustada, né? Aí dá tempo de você se mandar embora, né? Outra coisa que nós instalamos foi esse espelho aqui. Porque ele tinha um espelho normal do carro que não servia para nada, porque lá para trás é casa. E era uma dificuldade enorme de estacionar esse carro. Então eu instalei esse digital aqui. Deixa eu ligar aqui para mostrar. Mas, cara, eu comprei na AliExpress esses chineses e até fiquei com dúvida, porque ele custou coisa de 300 reais, eu acho, né? Ele não foi caro. E pensa num negócio bom, gente. Acho que não dá para ver muito na tela aqui. Vamos ver se a gente consegue aumentar. Mas olha, sai... hora, dia, aqui, ó, consegui tudo, aumentar. tem touchscreen,
Tem a câmera traseira Tem câmera traseira e dianteira. e ele grava, né? Ele Grava tá todo momento gravando. Eu liguei a chave, ele já tá gravando. Ele faz gravações de 1 minuto e renova, 1 minuto e renova. E aí ele vai apagando com um certo tempo. E a gente consegue, por um aplicativo de celular, a gente consegue acessar as câmeras, tanto traseira quanto dianteira. Isso aqui é muito bom, me ajuda demais. E quando eu engato a ré, se eu engatar a ré, ele muda a câmera só pra ré. E eu consigo, que na câmera vocês não vão conseguir ver bem, sabe? Mas eu consigo baixar e subir a câmera, meio que ele faz um recorte da câmera e eu consigo baixar e subir. direcionar ela. Né? Direcionar, isso é muito bom. E também eu consigo monitorar a moto, também, que é uma coisa que me preocupava. Então a gente tá dirigindo, eu olho no espelho, eu sei que a moto tá ali parada, tudo certinho, não aconteceu nada. E também ele conta com ar-condicionado, os portas-copo, aqui tem uns cacarecos também, né? Outro espaço aqui para guardar coisas e também... E apertar. Ah, tem que apertar isso. A gente quase nem usa, então um porta-moeda aí. Esses bancos não são os mais confortáveis do mundo, né? Mas tem esses encostos aqui que ajuda demais também pra gente quando tá viajando. Dá meio que uma amenizada no desconforto. Sim, não é, nossa, desconfortável, é ok. É ok. Não é tão espaçoso igual alguns carros, mas é bem ok. E aqui também tem um espação, ó, que a gente deixa a térmica de chimarrão aqui, deixa a garrafinha de água, aqui tem um lixeirinho também que a gente colocou. Sim, isso aqui não é sujeira, é manchado, a gente mandou limpar, mas o ideal era eu ter trocado todo esse carpê aqui. Mas como a gente já estava em cima da viagem, não era uma prioridade, acabou deixando. As portas não tem nada demais, porta comum, elas são bem pesadas e o que foi construído nesse carro junto com a casa foi essas pisadeiras aqui para poder ser melhor de descer. E vamos agora lá para a parte de fora mostrar as tulhas para vocês. Antes de mostrar as tulhas para vocês, falar da nossa gráfica, que a gente demorou um monte para escolher. Por que a gente escolheu esse desenho e tudo mais. Esse carro ele era branco quando a gente comprou e ele estava com essa parte da fibra toda praticamente danificada, então a gente teve que mexer. Então foi feito um recorte nele aqui, a parte de trás foi trocada toda. Aqui foi feito um reforço, porque aqui estava quebrado também. Essa alcova ela é muito pesada. Então a gente fabricou um reforço para aqui e substituímos a fibra. E para pintar essas partes ia sair mais ou menos o mesmo preço do que plotar ele inteiro. Então a gente tinha a decisão de só fazer o fundo e plotar ou pintar ele de uma cor só, né? E a gente preferiu fazer a gráfica porque aí a gente já colocaria a nossa identidade. E a gente queria muito um motorhome preto, mas que também não fosse todo preto. Então a gente começou aí a fazer e foi esse o desenho que a gente chegou. Que é um motorhome escuro, porém com alguns tons aí, com algumas cores diferentão. E aí o desenho que a gente chegou foi esse daqui. Com algumas linhas topográficas que a gente queria, com as montanhas. E algo que separasse a parte de cima e fizesse algo mais claro, com um pouco mais de cor pro lado de cima. A gente queria esse degradê, né? Mas não um degradê assim muito forte. Então a gente colocou essas árvores, essas linhas para o carro ir clareando de baixo para cima. Outra coisa que a gente fez questão de colocar foi a bandeira do Brasil e explicar, né, que o motorhome é chileno e nós somos brasileiros. A gente gosta de lembrar sempre que a gente é brasileiro. A gente quer levar a nossa bandeira para onde a gente for. A gente tem muito orgulho da história que a gente construiu no Chile, a gente é muito grato, mas somos brasileiros. Antes de ir para as tulhas, eu vou mostrar os farolzinhos auxiliares que eu coloquei aqui, que eles são branco e amarelo, então isso ajuda bastante. A gente usa pouco, mas quando usa, eles são bem úteis. Que eu queria que fosse algo que fosse potente, que tivesse as duas cores, mas não queria aqueles grandão, sabe? Eu queria algo um pouquinho menor. E agora vamos começar com as tulhas, né? Essa primeira tulha aqui, a gente praticamente não usa, porque é o motor do slide. Depois eu vou abrir lá e vocês vão ver como é que funciona. Mas esse aqui é o que empurra o slide para fora e para dentro. E se caso a gente tiver uma pana elétrica ou ficar sem bateria, ele tem essa manivelinha aqui, ó, que a gente consegue fechar ele de forma manual. Então essa tulha aqui sempre ela fica livre. Até dá para colocar umas coisas aqui e tal, mas não muito para não poder cobrir ali o motor. Nessa tulha aqui de baixo, eu guardo algumas coisas do carro, cabo de bateria, carregador de bateria, filtro de ar. Esse carro ele tem bastante tulha, então tem bastante espaço para guardar bastante coisa. Então a gente aproveitou de trazer muita coisa. Coisas que inclusive a gente no meio do caminho percebeu que não era tão útil, né? Úteis, ele não teria trazido. Mas tá aí. Essa é a tulha que eu guardo
algumas Tinha coisas. espaço, a gente ia socando coisas. Sim. E essa outra tulha aqui é o nosso gás, que ele é estilo americano. Ele é diferente dos motorhomes que fazem no Brasil, né, com bujão convencional. Ele é com gás embutido. E para a gente abastecer esse gás, ele tem aproximadamente 20 quilos esse tanque. E para a gente abastecer, a gente vai... No Chile tem postos de combustíveis, como por exemplo o GNC. Todo posto que tem GNC, geralmente tem o GLP. Em Santiago, na capital e em algumas outras cidades. Agora já em outros países, como no Brasil, a gente tem que procurar empresas que fazem abastecimento de empresas, restaurantes, aquelas que vêm com o caminhão e conectam e enchem. E a gente enche por aqui, ó. Não é tão simples de achar, tá, gente? Isso aqui é bom porque ele tem um reservatório grande, então dura bastante, dura até 6 meses para nós, o nosso gás. Porém, ele não é tão fácil de a gente achar quem abasteça esse tanque. Aqui em cima é uma outra tulha pequenininha. Aqui eu tenho água, né, de arrefecimento, alguns óleos, macaco do carro tá aqui também. Então aqui eu preenchi com coisas do carro também. Aí aqui a gente colocou também essas presilhinhas para segurar as portas. E essa também segura a nossa porta ali quando a gente abre, né? E vindo para cá depois da porta, a gente tem esse chuveirinho externo aqui, que até hoje não está instalado, ó, tá até no plástico. Tá novinho. Tá novo. Falta fazer a instalação, puxar lá da caixa, da bomba. Então nunca foi aí, fez falta, né? Sim, muita falta. É muito útil ter um chuveirinho assim. Só que a gente não instalou porque é meio difícil a gente fazer. A nossa caixa d'água tá lá, o Matheus já vai mostrar. Mas a gente ainda não achou um meio assim para fazer esse encanamento até lá, e falta né? um pouco de disposição. Acho que se eu me dedicasse, Olha tirasse só. um dia para fazer, eu acho que eu faria. Mas é isso. Na estrada a gente vai fazendo o que dá. Aqui embaixo, deixa eu só abrir essa. Tecnológico. Esse aqui tem uma gambiarrinha. Bom, esse daqui é do nosso... Né, antes de mostrar a tulha daqui, esse aqui é o escapamento do nosso ar quente, da nossa calefação, que depois vocês vão ver, que fica do lado. Eu preferi colocar aqui para os gases sair aqui para fora, junto com o escapamento. Nessa tulha eu mandei fazer, não tinha. Aqui originalmente, nesse carro, vinha um gerador a gasolina, é o que fornecia energia para o carro. Lá em 99, essa era a forma que eles tinham, né? Quando não se falava ainda em painel solar e tudo mais. Então, aqui eu aproveitei esse espaço para fazer essa caixa de ferramenta. Então, aqui eu levo todas as ferramentas que a gente precisa, caso a gente precise na estrada. Tem muita ferramenta, meus amigos. Tudo que vocês imaginarem na vida de vocês de ferramenta, o Matheus Não terá. tem, falta ainda. Ele é ruim de tirar aqui. É bem chato de tirar, acho que só eu para tirar esse cadeado daqui, porque ele pega em cima. É um cadeado bem grande, bem reforçado, porque imagine, todas as nossas ferramentas aí, se alguém roubar, isso aí tem um valor bem alto, né? Aí abriu. Bom, e aqui foi assim pensado não, na verdade. Deu na sorte de eu ter essas caixas aqui, ó. Isso aqui é caixa de pão. E aí eu consegui colocar minhas ferramentas aqui certinho. Aqui tem ferramenta, aqui tem silicone, então se a gente precisar PU, cola, todo tipo de cola tem aqui. Aqui em cima tem umas peças reservas, por exemplo, desde tranca, os puxadores lá dos móveis lá dentro. Tem também algumas luzes, fusíveis, tudo tem aqui em cima. E aqui uma caixa de ferramenta bem completa, praticamente tudo que eu preciso. É enorme, gente. Isso aqui não parece, mas essa caixa laranja, ela é enorme. Enorme. E aqui, parafuso, prego, um monte de coisa aqui, o que precisar, abraçadeira e tudo mais. Então aqui, basicamente, tudo que eu preciso tá aqui. Então aqui é a minha tulha. Poderia colocar meu nome aqui, Matheus. E fora isso, você leva lá dentro parafusadeira, o que mais que você tem lá? Eu trouxe umas coisas que nem precisaria, na verdade, mas eu trouxe. Quando a gente entrar lá dentro eu vou mostrar, mas eu trouxe até serra circular. Pra quê, meus amigos? Pra quê? Se nem instalar o cano daqui até aqui, ele não instala. E aqui em cima é a nossa caixa d'água. Ela é original, já estava no carro, então a gente não quis. A gente deveria, pelo certo, aumentar a nossa capacidade de água. A gente tem 160 litros aproximadamente de água, que é pouco para o nosso consumo, mas a gente consegue se virar bem, né? No começo ali a gente demorou para se acostumar, mas hoje a gente até que se vira. Mas teria espaço para uma caixa maior. Mas para nós dura 4 dias bem tranquilo,
Claro, tomando banho rápido, mas dá pra um desses dias lavar o cabelo até tranquilamente, então tá bem, nos atende. Isso, e isso aqui é tudo original de como era, assim, eu não alterei. Bom, vindo aqui para trás do carro, a nossa motinha, a gente traz essa moto porque o nosso carro é muito grande, consome muito combustível. Então, em cidades maiores ou até mesmo em pontos turísticos que para o carro é muito ruim de chegar, a gente deixa ele na cidade e vai de moto. No norte da Argentina a gente fez bastante isso. Ela é um modelo argentino, essa moto aqui. Ela é a marca Motomel, se chama aqui na Argentina. Ela é feita, ela é montada aqui na Argentina. Porém no Chile ela se chama Motorrad. Ela é uma 250, ela é feita para enduro, porém ela sai emplacada. Então esses pneus são originais. Ela tá toda original aqui, ela é ano 2023, se eu não me engano. A única coisa que não tá original nela aqui é o guidão, que eu troquei, eu subi ele um pouco, porque eu achava um guidão muito baixo. E essa roda aqui, porque eu fui fazer uma trilha lá no Brasil e acabei caindo e entortou a roda e tive que trocar. Ela tá diferente, né? Outra tá azul e essa tá prata. Sim, e olha os raios, ó. Esses raios têm 4 meses de uso, porque eu tive que trocar todos os raios e já tá enferrujado. Já tá enferrujado. E os original tão bom ainda, ó. Que loucura. E a gente já tinha essa moto antes mesmo de pensar em comprar um motorhome. E ela já era assim, azul como tá. E depois, cara, por Não coincidência, foi. a gente gosta do azul, escolheu o azul no motorhome também, mas parece que a gente combinou tudo, né? Parece que foi intencional, né? Uhum. Mas Eu na acho verdade coisa não. mais linda a moto aqui atrás. Sim, eu também gosto. Combinando. E esse sistema daqui, foi a gente que colocou esse sistema para carregar ela. E ele tinha uma articulação que você virava ele aqui e descia a moto. Porém, para funcionar essa articulação, ela tinha que ficar fixada só pelo eixo principal dela aqui, né? Que é o que segura lá atrás, ó. Só um eixo aqui tinha inicialmente. Exato. Então ela balançava bastante. E pra gente que roda muito e vai rodar muito, eu mandei soldar mais 2 patas nas laterais. Deixa eu mostrar lá pro outro lado, que dá pra ver melhor. Eu mandei soldar mais 2 patas aqui e lá no outro lado, para dar uma resistência, e aí eu perdi a articulação, que não é um problema, porque essa moto ela é bem liviana, então eu consigo descer ela e subir No braço. porque ela pesa aí uns 85, 90 quilos, não pesa 100 quilos essa moto, então ficou assim e ela fica bem firme. A gente tem uma capa que a gente cobre ela, mas ultimamente nem estamos usando, né? Porque a gente percebeu que sujava mais do que... Sim, não estava adiantando muito, aí deixamos sem capa. Deixamos sem. E aqui atrás eu também fiz esse suporte para levar o step. Esse step ele ia lá no meio, antes, quando eu comprei. Só que como eu coloquei a moto, eu tive que mover ele aqui para cima, então eu fiz essa sapata. Ele move assim porque faltou fazer um reforço ali, mas nada que vá quebrar ou coisa assim. Ele é bem reforçado lá atrás, ó. E esses pneus a gente trocou também um pouquinho antes da gente sair de viagem. A gente trocou todos os pneus do carro e a gente trocou por esses pneu AT, que é o pneu todo terreno, né? No Brasil não sei como chama, mas é um pneu muito bom. É de uma marca chinesa. Eu até vi as marcas principais, né? Só que estava muito caro. E aí achei essa marca aqui que eles usam no Chile, a empresa que vende para carros de mineração. No Chile é muito forte de mineração e tem muito carro, muita caminhonete, Hilux, e todas elas usam essa marca. Então se as empresas usam, eu considerei que, né, seria um pneu bom. E realmente é um pneu bom. A gente já se meteu em areia e tal, ele vai-se embora. Ele é muito bom, nos ajuda. A mobilidade nossa melhorou muito, né? A gente sentiu muito a diferença depois que trocou os pneus, né? Sim, e no asfalto não faz tanto barulho. Que nem tem problema desses pneus aqui que falam que no asfalto faz barulho, né? E esse aqui não, esse aqui a gente nem sente, assim, é bem tranquilo. E um preço bem ok, então quem passar por Santiago e quiser trocar de pneus, a gente já indicou para vários viajantes. Vários já passaram nessa mesma loja e compraram, né? Podem chamar que a gente passa o contato para vocês também. E ele também é apto para neve, ele tem um símbolozinho ali de neve. Então a roda é aro 16, esse carro, e ele é duplo rodado atrás, né? Esqueci de falar isso. Então ele leva 6 pneus. O lado bom é que dá mais estabilidade para o carro, e o lado negativo é que nos pedais a gente sempre paga mais, né? Sim, sempre uma facadinha. Continuando aqui atrás,
Aqui é onde a gente abastece a água. Então aqui a gente tá conectado direto com o tanque. E aqui, ó, é nosso aquecedor. Esse carro ele usa, é original do carro. Ele tem um boiler lá dentro. Então é um aquecedor com uma resistência. Com uma resistência não, ele é a gás, né? Então a gente liga lá dentro. E aqui aquece a nossa água tanto para a torneira quanto para o chuveiro. Então, aqui todo o sistema de a gás. É um sistema bem simples. Tanto que se você desparafusar aqui, tu tira ele para fora para fazer a manutenção. E depois tu coloca. E funciona muito bem. Mas é um sistema bem interessante porque a água ela fica, não é de passagem, né? Ela fica aquecida dentro de um outro tanquezinho. É uma e cisterna. Esse tanque é térmico e ele inclusive mantém a água quente até o outro dia às vezes, né? Sim. A gente toma banho à noite, esquenta para tomar banho, de manhã vai usar na pia da cozinha, enfim, e ainda tá morno, né? Ainda tá morninho. Sim, é um sistema muito bom. Me falaram muito bem, eu não conhecia esse sistema ainda. E ele não consome tanto gás porque ele aquece muito rápido a água. Tipo, agora a gente tá aquecendo 3, 4 minutos, né? Cara, em 4 minutos aquece a água e dá pra gente tomar banho. Isso é muito rápido mesmo. E consome pouco gás. Aqui é a escada de acesso lá pra cima, pro teto do carro. Que eu não vou subir lá agora, mas eu vou deixar aí uma imagem de drone mostrando o que eu vou falar pra vocês. A gente tem 3 placas de 440 watts. A gente tem aí, então, uma boa autonomia de energia, tanto que vai para 2 meses, né, que a gente nem conecta na luz. A gente tem um ar-condicionado da Rente, que a gente colocou no Brasil, foi uma das coisas que a gente errou lá no Chile, a gente colocou um ar-condicionado de má qualidade, e no Brasil a gente conseguiu uma parceria com a Rente e eles nos forneceram esse ar que, cara, mudou completamente a nossa qualidade de vida. E já adianta aí que se você tem interesse nesse ar-condicionado, aí o link tá na descrição do vídeo. É muito bom mesmo. E na parte de trás aqui eu trago uns galões, e esse rack ele não tá terminado. A ideia era colocar as madeirinhas e tudo mais, fechar ele nas laterais, mas não deu tempo e a gente saiu com ele sem terminar mesmo. Aqui, desse lado aqui, a gente tem aqui é todo o sistema de depósito de água, né? Nossas caixas. Ele tem duas caixas que separam. Aqui a gente tem as águas grises que saem do banheiro, digo do banho, né? A água do banho e da pia. Então a da pia e do chuveiro vem para cá, que é aproximadamente 140 litros. Parece pequeno aqui, mas é que essa caixa ela vai até lá do outro lado do motorhome. Então é enorme. E aqui a gente tem os detritos, né, que é só do vaso sanitário e da pia do banheiro, que nós vamos mostrar para vocês lá dentro. Então a gente tem essas 2 caixas que separam a água cinza da água negra e cada uma com 140 litros aproximadamente. E aqui embaixo é o sistema para a gente fazer o descarte, né? Aqui a gente descarta as águas cinzas e lá atrás as águas negras. Com essa tubulação aqui, sai aqui embaixo, ó. Aqui embaixo a gente encaixa. No lugar apropriado a gente faz o nosso descarte. Aqui combustível e aqui tomada externa. A gente abre e conecta caso a gente precise carregar nossas baterias. Aqui tem a parte de tomada. Aqui atrás, aqui inicialmente eu já gravei, tá aí nos primeiros vídeos aí do canal, o que era aqui antes. Aqui era o aquecedor de ambiente lá dentro, ele era a gás. Era um negocinho grande aqui, cara, eu nunca tinha visto um negócio desse. Que era uma gaveta que tu puxava aqui para fazer a manutenção. Então, um sistema muito antigo, a gente eliminou esse sistema. Imagina um carro de 1999, né? Sim. Cheio de particularidades. Sim, então a gente tirou, só eu mantive a tampa e aqui ficou uma entrada de ar, de respiro para a parte elétrica, que depois eu vou mostrar lá para vocês. E aqui tem outra tulha que não subestime o tamanho. Aqui não dá para ver muita coisa, porém você vê só essa portinha, mas ela de profundidade ela chega até lá no outro lado. Então a gente coloca, por exemplo, lá no fundo eu tenho uma clarabóia, eu tenho churrasqueira, tem um monte de coisa lá no fundo. Muita coisa. Lá no fundo eu guardo coisas assim que a gente não vai usar no dia a dia, só se um dia a gente precisar. E aqui eu deixo as mangueiras, carvão e tudo mais, então cabe muita coisa pra nesse. Ter uma noção, o cabo lá que você abre o toldo, que ele tem uns 2 metros, né? Sim. Ele cabia ali de comprido. Sim. Então aqui tem um espaço enorme nessa tulha aqui. E vindo para aqui, outra tulha também grande. Essa aqui a gente guarda cadeiras, mesa, mais umas peças de reposição aqui, uns banquinhos.
Então a gente guarda bastante coisa aqui. E o legal é que essa tule a gente consegue ter acesso lá por dentro também. Que ela fica embaixo do sofá, né? Sim, aqui tá toda a parte do sofá. Então ela é mais na horizontal e cabe bastante coisa aqui. É só a gente abrir, depois a gente vai mostrar para vocês como acessa funciona lá de dentro também. E todo esse quadrado que vocês estão vendo em branco aqui, que eu deveria ter pintado de preto, me arrependi, é a parte do slide. Então essa parte sai para fora para a gente ter mais espaço lá dentro quando a gente precisa. A parte externa desse carro seria isso. Tem bastante tule e tudo mais. Ele é bem distribuído, eu diria. Ele tem bastante espaço. Outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês é as câmeras que a gente tem. Então a gente usa essas câmeras que nossos amigos recomendaram para a gente, trouxeram. Elas são da Amazon. É muito bom porque essas câmeras elas estão sempre gravando. A gente consegue ter acesso de qualquer lugar. Elas são conectadas com a nossa Starlink e elas não têm cabo. Então essa é a parte melhor. Elas são a pilha. E essa pilha aí é para durar uns 2 anos, então a gente não precisa ficar trocando, fazendo manutenção. Então a gente tem aí 5 câmeras espalhadas pelo carro. 3 externas e 2 internas, né? Isso, sim. Ah, eu esqueci de mostrar que aqui a gente tem umas tomadinhas externas também, né? Esqueci de mostrar as tomadinhas externas, que se a gente precisar usar aqui do lado de fora do carro. E essa parte aqui é do respiro da geladeira. É um respiro enorme? É, mas a geladeira original desse carro era uma geladeira a gás, e aqui era um baita de um sistema. Eu nunca tinha visto geladeira a gás. Então eu preferi não mexer na estrutura e deixar isso aqui, porque como aqui já vai a geladeira nova, também fica um respiro aí para a geladeira. E eu estava esquecendo, para terminar a parte externa, o nosso toldo, que é um toldo enorme. Ele tem 4 metros e ele sai aqui até quase 3 metros. Eu vou deixar aí um vídeo de como ele funciona para vocês verem que é um toldo bem grande mesmo e a gente não se arrepende de ter colocado, né? Não, ele é sensacional, ele ajuda muito demais. bom. E aqui a gente tem umas luzinhas externas de presença e a luz externa do carro. E toldo é uma coisa que muita gente não coloca porque acha que não vai usar. Você não usa todos os dias, mas quando você usa, você precisa muito. Então é uma coisa que tem que ter em todo motorhome. E agora vamos lá dentro, que pra mim é a melhor parte que eu vou mostrar pra vocês. Aqui a nossa porta já dá pra dividir e deixar a mosquiteira só fechada, né? Mas eu vou abrir aqui tudo pra gente entrar. Dá pra fixar ela ali também. Eu não vou fixar porque a gente vai fechar aqui. Tá cheio de mosquitinho, tem o rio logo ali. Então a gente tá fechando porque senão eles se alojam tudo lá dentro. Aqui tem pra abrir a escada, ó. Pra ter um degrau a mais. E também é original do motorhome. A gente comprou, já tinha e a gente manteve. E aqui também acessa as luzes externas. Aqui... O que é? Esses botões aí, eles eram antes, a gente não usa mais. Ah, é verdade. Estão desativados e de gente para não trocar tudo a gente deixou. E aqui as luzes do carro, LED isso a gente lá. instalou. Isso aí. A gente instalou, já vamos mostrar lá dentro para vocês as luzes, mas é aqui que a gente liga elas. A gente entra, já liga a luz, que também tem um negocinho pra gente firmar bem aqui. Aqui na entrada também tem o nosso porta-calçados, aqui coloquei um paninho também que eu deixo ali para dar uma limpadinha. Ele é bem bom também, dá para colocar calçado em cima e embaixo. Isso aqui a gente achou que não ia usar, mas acaba que a gente usa muito. E ainda aqui na entrada a gente tem a nossa redinha tripla, que é muito bom porque a gente vai colocando trequinhos aqui. Eu tenho um prendedor de roupa que tô sempre usando, vou colocando aqui frutas, relógio, até tem aí coisas do dia a dia que a gente vai para ficar de fácil acesso. Nossa florzinha de plástico, óbvio, né? Flor natural não passa nas fronteiras e acho que eu nem saberia cuidar, tá? Deixaria morrer. Aqui também coisas de fácil acesso, tem nossa bíblia, tem alguns caderninhos, tem a lanterna que é bom ter também de fácil acesso, tem um protetor, repelente, um porta-chaves. Aqui também é um porta-celular que a gente grava internamente, então a gente deixa ele aqui pronto pra gente gravar a nossa rotina aqui dentro também. E na sequência aqui a gente já tem nossa mesa / sala de jantar, que também é uma dinette, então ela desce e vira uma cama para 2 pessoas. Ela tem 1,10 de largura por 1,80 de comprimento, então é bem grande e bem espaçosa. Aqui eu e o Matheus a gente trabalha aqui os dois também o dia todo bem espaçosos, cabe 4 pessoas sentadas, até se apertar cabe um pouquinho mais. A nossa janela, que a gente ama essa janela, super espaçosa,
assim, entra muita luz aqui, a gente gosta bastante, entra bastante luz, bastante ventilação, ela abre dessa forma. Aqui também tem 2 tomadas, uma aqui, tripla, e uma ali em cima que tem entrada USB e entrada tipo C também, né, para celulares. As nossas cortinas, ó, elas são dessa forma aqui que a gente colocou todas desse modo aqui. E essa daí é branca, diferente das outras que são cinza, pra gente ter um projetor, né? Até hoje não usamos, mas tá aí. É que o nosso projetor deu um probleminha e a gente acabou que não usou mais, né? O primeiro foi roubado quando quebraram a janela para entrar. E o segundo não funciona muito bem, assim, acabou que a gente assiste no notebook mesmo. E ainda sobre essa janela, todas as janelas também tem uma película para ajudar no calor e também uma película anti-quebra, que a gente colocou lá em Santiago também. E essas janelas são originais do motorhome, né? Então a gente não trocou elas. Se a gente trocasse, talvez a gente, ou se a gente fizesse do zero nosso motorhome, a gente ia pretender colocar aquelas com tela, com blackout, já que é bem mais prático. Mas essas já vieram assim, uma janela nova é muito cara, então a gente deixou e colocou esse tipo de cortina, que inclusive você olha assim, você acha que vai virar uma bateção na estrada, mas ela é super silenciosa, ela não bate, ela fechada assim como tá, ela até bate, assim ó. Mas aberta, ela não bate, então não nos incomodou de nenhuma maneira. Aqui desse lado temos o nosso excelentíssimo, o rei dessa casa, que é o nosso sofá. É um grande privilégio ter um sofá no motorhome, né? Porque geralmente não se tem muito espaço. E esse aqui também vira cama. Então se a gente abrir aqui, a gente abre aqui, ele vira uma cama também para 2 pessoas, bem confortável. Ele tem uma espuma muito gostosa também de sentar. E aqui que a gente falou, né, lá antes, que dá para acessar a tulha ali. Isso, a gente consegue acessar a tulha lá de fora por aqui também. Ele é bem simples, né, o sistema de cama dele. Simples. É que eu não tenho força. Aqui, aí. ó. Então ele vira cama e, claro, toda essa tapeçaria, né, toda essa parte de estofaria a gente refez. Isso, é verdade, a gente refez tudo aqui, a cama também, que eu já vou mostrar, porque era muito feio, o Matheus vai colocar umas imagens aí, era feio, já estava velho, empoeirado, com cheiro, então a gente refez todo lá em Santiago também. E a gente optou por essa cor para combinar com as paredes também, que já tinham essas paredes, a gente não fez novas, já tinham. Então, para dar esse contraste aí. E aqui em cima temos os armários, essa é a parte dos meus armários, das minhas roupas. Aqui eu guardo algumas camisetas, né, umas roupas menores. Aqui não tem porta, ó, se vocês perceberem, não tem porta também. Esse móvel já veio assim, então a gente não quis fazer ele todo inteiro ou cortar para abrir uma porta, a gente deixou assim mesmo. E o que que eu faço? Aqui tem roupas de inverno, então quando eu chegar no inverno eu vou colocar as de verão aqui e as de inverno eu passo para cá para ter mais fácil acesso. Aqui também eu tenho calças. A gente tenta guardar enroladinho elas, que parece mais fácil, mas realmente é mais fácil. E cabe mais, né? Cabe mais, só que a gente vai usando e elas vão se desenrolando, mas a gente vai se entendendo. Aqui tá semi-organizado, mas tá ok. E também vai até aqui. Aqui também tem acesso, então aqui também eu coloco roupas que eu uso menos. Aqui tem uma luz, Que essas luzes brancas aqui, elas já eram original do carro. Não original, né? Foi colocado em algum momento. Só que eram as únicas luzes que tinha do carro. Então, pra gente não tirar e deixar o buraco ali, a gente instalou as que a gente quis, que são as amarelinhas, que dão a volta no carro inteiro, que é praticamente a gente usa, né? A gente consegue regular a intensidade dela. Mas aí ficou essas brancas aí também, caso a gente queira. Né? Sim, é bom porque às vezes a gente à noite levanta aqui do quarto para ir no banheiro, a gente liga essa, não precisa chegar até lá e ligar aquela, né? Então ajudou bastante ter essas luzes secundárias. São 12 volts também, então todas são 12 volts, né? Depois o Matheus vai explicar melhor sobre a elétrica também, só para dar um bizu. Aqui a gente colocou um espelho, que eu também gosto muito dele, mas é mais para decoração, né? E uma florzinha. Aqui tem uma das câmeras internas, essa é uma das que a gente mais acompanha quando a gente sai do motorhome, porque ela pega toda a visão, aqui é bem ampla. E aqui também tem um porta-treco que a gente coloca o controle do ar-condicionado da Range.
Esse é o controle do projetor que a gente não usa. Aqui também tem um ganchinho pra gente guardar a JBL, que fica penduradinha aí. Outra janela bem ampla também, com a cortina igual a da outra. E aqui o lado do Matheus, esse lado a gente refez ele todo do zero, mas a gente manteve, ó, as portas a gente reformou e a gente refez a caixa dele, né? Tava muito feio, tava muito ruim. Tava caindo, né? Então a gente manteve o mesmo layout. As nossas portas têm todos esse trava, ó, porque, ó, por exemplo, aqui tá fechado, então não vai abrir no movimento do motorhome, e eu abro, só dou um cliquezinho e já abre aqui. E essas foram, na verdade, as segundas que a gente colocou. As primeiras a gente comprou umas muito fraquinhas e não funcionou. Daí a gente teve que trocar por essas mais resistentes, e por isso que elas não estão tão estéticas, né, minha gente? Porque a gente reformou esse motorhome, a gente não construiu do zero. Então teve coisas que a gente teve que reaproveitar e ir adaptando. E essas portas foi uma delas, né? Então essas nossas travas. A gente gostava muito também do design delas, assim, mais clássico, mais antigo, né? Então a gente só pintou elas, reformou, lixou e colocou as mesmas. Até as dobradiças aqui a gente usou as mesmas, né? Aqui também a gente tem o nosso visor, o nosso controle da calefação, né? Do ar quente. Então, por que a gente colocou aqui? De manhã, quando a gente acorda, aqui já liga pra deixar a casa quentinha. E isso a gente já usou muito, né? Morando em Muito Santiago. bom. Porque não tem um controle remoto, né? Isso, não tem. E é outra coisa que é o segundo que a gente teve, igual as maçanetinhas aqui. Esse também a gente comprou um de uma marca inferior, nem lembro que marca, foi lá em Santiago, só que na altitude ele parou de funcionar. E é um problema que a gente já ouviu vários viajantes tendo esse mesmo problema, né? Então, quando vocês forem comprar uma calefação dessas a diesel pro motorhome de vocês, compre uma marca boa, porque vocês não vão se arrepender. Essa marca é uma marca alemã, né? Autotherm. Ela é Autotherm, a marca é sensacional. Não tivemos problema na altitude, a gente já foi na altitude com essa marca. E esquenta muito rápido e muito bem, inclusive consome bem menos diesel que a outra. E é silenciosa, né? É bem silenciosa. Aqui a gente tem a telinha e aqui é onde sai, aqui tá o motor, né? Na interna desse móvel ali. É muito boa mesmo, assim. Isso. Então aqui a gente regula a temperatura que a gente quer e já fica perto da cama para ligar. Esse botãozinho ele tá desativado, né? Ele era o que mesmo? Esse aí é o que ligava e desligava a Starlink. Só que aí, como eu tive que trocar a passagem de cabo dela, não passa mais por aí o cabo. E acabamos eliminando porque a Starlink consome mínima coisa, Isso. essa nossa, por ser uma Starlink mini. E o nosso banco de bateria, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, nem precisa ficar ligando e desligando. E a gente deixa ligada ela 24 horas, né? Agora vamos para o quarto, a suíte presidencial. Então a gente colocou essas cortininhas para privacidade mesmo. Às vezes tá uma baguncinha, a gente pega e fecha. Ou até para ar-condicionado, né? Para ele, durante o dia, ele gelar só aqui e não precisar gelar até lá. Então a gente fecha também. Como que a gente sobe na nossa cama? Muita gente pede isso. Mostra aí a nossa escada. Ó, aqui a escada é o banco. Pá, e se joga, entendeu? É bem automático. Deixa eu ligar. Mostra aqui a luz. Onde liga a luz aqui, ó. Também tem O mesmo que o da porta? um regulador que eu posso deixar mais forte ou mais fraca. Vou deixar na mais forte aqui. Essa cama tem 1,35 de largura por 2 metros. Isso eu tô falando só do colchão, tá? E aí tem mais 50 centímetros que sobra, porque na largura do nosso motorhome é de 2,50. Então sobra aqui uns 30 centímetros, onde a gente fez... Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui a gente colocou as cobertas, mas aqui a gente guarda os capacetes, tem um caderninho lá também. Aqui, e esse aqui também fica aqui, só que ele caiu. Aqui a gente fez uma sapateira. A gente colocou uma travinha aqui pra... Eita! Ó. Tem uma sapateira aqui. Claro, a gente deixa aqui os calçados também que a gente menos usa, né? Então, botas ou tênis a gente tenta usar um por vez para não sujar todos.
Aí já travou para ela não ficar abrindo, né? E aqui tem muitos cacarecos. Tem um cobertor aqui, bem grosso, que a gente só usa quando tá bem frio, então agora no verão a gente guardou ele ali. Uma almofada, esse é aquela almofada para pescoço. Esse daqui, ele é um saco de dormir, que a gente nunca usou ele como saco de dormir, na verdade. Ele abre e a gente usa tipo pra fazer piquenique, um exemplo, na grama, assim, pra sentar na grama. Então a gente usa bastante ele também, a gente guarda aqui, aproveitou esse espaço aqui. Então aqui tem um espaço bem bom, ó. Eu tô aqui e ainda o Matheus, ele tem todo esse espaço para ele dormir. É o tamanho de uma cama matrimonial normal, não uma king nem uma queen, mas é o tamanho de uma normal. Então, o espaço é bem tranquilo. O que no começo foi uma dificuldade, mas depois a gente se adaptou, foi a altura, ó. A altura eu não consigo ficar sentada. Até porque a gente colocou um colchão bem grosso aqui, né? Isso também dificultou um pouco, mas isso a gente se adaptou também. Aqui tem a clarabóia, né? A gente colocou isso aqui para isolar do calor e da luz. Então, se a gente quiser, abre a clarabóia para circular um pouco mais de ar também. Aqui tem outra luz daquelas também que veio junto. Aqui também outra estrela desse motorhome, que é o nosso iPad /TV. Cara, isso aqui é muito gostosinho, a gente adora assistir antes de dormir um pouquinho aqui. Então, é o tamanho perfeito pra gente assistir aqui. Até hoje a gente não sentiu falta nenhuma de TV, porque a gente tem esse e tem um notebook para assistir ali na sala também. Por isso que a gente não tá fazendo falta o projetor também, né? Isso. Aqui tem uma super mega janela, que não é... Ai, descolou lá. Que não é nem janela, é só o vidro, ela não abre. E que é um grande contra do nosso motorhome. Ela é linda para você acordar de manhã. Eu sempre acordo, dou uma espiadinha, vejo como tá o tempo. Mas no frio ela passa muito frio e no calor ela passa muito calor. Então, assim, se você for construir um motorhome nesse modelo, a gente indica que não faça essa janela de vidro, sabe? Eu acho que não tem utilidade para isso, além de você ter uma vista, mas o contra é um pouco ruim, de você... a sensação térmica... Não ajuda muito, né? Isso, influencia muito na sensação térmica aqui do quarto, que já é uma altura pequena, então influencia bastante. Aqui a gente ainda tem um espacinho, ó, entre o colchão e a parede, que tem os ventiladores, para dar um power. Agora com a Arda a gente aposentou eles, né? Nunca mais usamos. Nunca mais usamos, não precisou. Tem um potinho de antimofo lá, essa outra janela também. Essa daqui ela tem mosquiteira, ó, então ela já veio, não precisou a gente colocar, ela já veio, bem bom. E aqui também temos tomadas 12 volts. Tem duas entradinhas aqui para 12 volts, que é aqui que eu carrego o meu celular toda noite. Ela tem USB e o tipo C também. E aqui também tem uma tomada normal, 220. E tem outra 12 volts aqui, que é o Matheus quem usa mais também. Tem uma entrada tipo C e uma USB. A gente usa muito essas tomadas 12 volts, que é outra coisa que a gente indica também, deixar várias espalhadas pelo motorhome, porque a gente usa bastante. Agora, deixa eu descer aqui. Para descer também é bem tranquilo. Outra estrela desse motorhome é o slide dele. Deixa eu abrir aqui para vocês. A gente usa bem pouco esse slide, porque como a gente fica muito pouco em camping, geralmente a gente fica em lugar público, né? E em lugar público não dá pra gente ficar abrindo aqui, porque ele ocupa um espaço lá fora. Mas quando a gente usa, é muito bem-vindo. A gente usa ele quando a gente recebe visita. Porque quando tá só nós dois, a gente não abre. Até porque a gente gosta de sentar aqui e esticar a perna lá em cima do sofá. E só nós dois não tem necessidade, sabe? Do espação desse tamanho. Sim, olha o espação que vira isso daqui. Dá até pra colocar outro colchão pra mais gente dormir aqui, se necessário. Então... Pra limpar também a gente abre, mas no dia a dia a gente não usa. Isso aqui é um ring light que o Matheus quis trazer e nunca usou, então está incomodando. Ela sempre lembra desse ring light que eu trouxe e nunca foi usar. Tá só incomodando, a gente tem dó de jogar fora, mas uma hora a gente acha uma utilidade. E aqui também embaixo da dinette aqui tem uma tulha que a gente guarda o extintor, alguns produtos de
de primeiros socorros e alguns produtos obrigatórios aqui na Argentina, a cinta, né, o cambão e tal. A gente usa, claro, além de todas as coisas que a lei pede, a gente usa um extintor de casa, a gente quis trazer por segurança, e mais o do carro. Então a gente ali tem 2 extintores, caso necessário. E a gente deixa meio livre, sabe? Tenta não colocar muita coisa em cima, então aqui sobra um bom espaço. E aqui a outra parte é onde a tulha que o Matheus mostrou lá fora, ela entra embaixo desse móvel. Que é o motor lá, aquela lá é o motor do slide que a gente acabou de abrir. Aqui tem outro armáriozinho, né, embaixo dessa outra parte da dinette, que a gente guarda alguns calçados, que inclusive a gente trouxe muito calçado, que a gente nem tá usando, não precisa trazer tanto calçado, assim. Ali no meio tem outra parte, assim, onde o Matheus guarda a parafusadeira, o que é outra ferramenta? Outras ferramentas dele. E de lá é outra tulha, que é a tulha dos olhinhos do motorhome que ele mostrou antes também. Às vezes também a gente aproveita esse espaço para guardar a caixa, fardinho de água, coisas que a gente vai comprando e estocando, então é um espaço aproveitável. Agora vamos para o nosso guarda-roupa. Aqui tá meio bagunçadinho, mas eu guardo roupas que a gente não usa, tem muita roupa de inverno embalada a vácuo aqui atrás. Olha o tamanho desse armário, então ele é bem fundo. Aí eu guardo tudo que é coisa de inverno nesse. Nessa parte aqui eu tenho vestidos, pijamas do dia a dia que a gente vai usando. Aqui eu tenho lençóis, roupa de cama, toalhas e tudo mais. Aqui é o nosso cabideiro, então isso também eu acho um luxo no motorhome. Tem muitas jaquetas, enfim, roupas no geral. Tem um cobertor guardado, tem meu secador de cabelo, tem uns acessórios aqui também na caixinha, aproveitando encaixar. E atrás fica uma parte que depois o Matheus vai mostrar, mas atrás fica uma parte da elétrica já, né? Os controladores que descem dos painéis solares e os disjuntores, eles tiveram que ficar aqui, não foi uma escolha. Como eu falei, quando a gente reforma o motorhome, a gente vai se adaptando à estrutura que já existe. Então, ali atrás tá 2 controladores, um Victron e um Epever, que toca as placas, e ali os disjuntores. Porque os cabos descem, né? Os cabos da placa descem por ali, passam pelos controladores e vão lá embaixo, nossa parte elétrica, que eu já mostro para vocês. Aqui é roupa íntima e coisa arada do Matheus, aqui é roupa íntima e coisa arada minha. Aqui é a parte elétrica, o Matheus vai mostrar daqui a pouquinho no detalhe para vocês. Ainda no quarto / sala temos esse espelho bem grande, que também já veio com o motorhome, a gente só pintou ele e tudo mais. E aqui também esse armário, a gente fez ele do zero, completo, mas ele já era nesse layout e a gente aproveitou as portinhas, ó. Ele não era bem nesse layout, né? Ele não tinha essa porta grande aqui e lá embaixo e tal. Ela era bem parecida, ela ia até mais pra baixo essa porta e essa tinha outra porta diferente, era bem parecido assim. E aqui é um efeito colateral das maçanetas ali, que os abridores que o Matheus acabou de falar que a gente trocou. Teve uns ruins, a gente trocou, os buracos não serviam. E aí ficou esses buracos aí, mas faz parte da arquitetura. Aqui também tem um sensor de temperatura, né? Interna da casa, não tem externa, é só interna. E esse também era ele é das baterias, né? Ele é do inversor. Do inversor. E ainda sobre a casa, aqui na parte da cozinha agora, essa aqui ela tá meio ela solta às vezes, porque ela não deu a largura certa aqui. Então aqui a gente guarda alguns equipamentos do podcast ou de gravação do Matheus, tem bastante coisa aqui. Aqui também tem a nossa câmera, o drone. Atrás eu tenho uma caixa organizadora com muito alimento estocado, muita coisa que a gente trouxe do Brasil ainda, farofa, tapioca, feijão, bastante coisa aí. Esse armário é bem grande também. E esse daqui a gente reformulou tudo. Era parecido antes, mas a gente reformulou. Algumas portas são novas e algumas a gente aproveitou. E esse aqui é enorme, esse armário aqui. Então aqui que a gente guarda a nossa maquininha de lavar. Ela tem 1,2 kg de capacidade, né? É um tanquinho, ela só lava, não centrifuga e nem seca, mas quebra um baita galho também. E aqui, gente, é bagunça também, mas é uma bagunça organizada. Então, aqui que a gente coloca em sacolas a roupa suja, tem os nossos rugs, aqui dentro também estão os 2 aí, tem papel higiênico também, que tem um estoque,
Tem algumas garrafas térmicas, uma garrafa térmica lá atrás. Tem também uma barraca guardada ali, tem os guarda-chuvas. Então tem bastante coisa que a gente consegue guardar aqui. Tem o nosso varal, ele cabe muita coisa. Que a gente aproveitou colocar esse acessório que a gente não sabia onde guardar esses talheres maiores. Aí esse aqui eu comprei na Temu, lá no Chile tem a Temu, que é famosa, né? E eu comprei esse daqui, saco de lixo, alguns sacos para lavar roupa íntima e algumas colheres, talheres grandes. A nossa geladeira, que a gente gosta muito do tamanho. Deixa eu só tirar esses trequinhos aqui para não desconcentrar. Mostrar bem a dimensão dela. Aqui tem a geladeira completa, ela é de 110 litros. Então ela é bem grande. Aqui tem uma espécie de chavinha que a gente perdeu, na verdade, a chavinha original e a gente pegou esse apetrecho que abre também. Que ela tranca pra quando estiver andando, né? Isso, ajuda ela bastante, tranca, sim. ela tava trancada, agora eu abri. Pra geladeira não ficar abrindo com movimento, senão... Às vezes a gente esquece quando vê. A gente sempre teve sorte que nunca deu nenhuma tragédia. Ela é comportada. Então aqui a gente tem nosso freezer, que é bem grande, ó, tem 2 andares aqui, a gente até tem uma erva congelada que a gente trouxe do Brasil para lá se manter mais verdinha. Manteiga, enfim, a gente consegue guardar bastante coisa aqui. Aqui, a geladeira então, ó, ela tem 4 compartimentos. Cabe muita coisa, aqui a gente regula a temperatura. Ainda tem a porta que cabe bastante coisa também. E essa geladeira, uma das coisas boas dela é a economia. Ela é 12 volts e ela consome aí 4 amperes por hora. Tipo, é muito pouco. Sim. E ela é muito eficiente. A gente comprou lá em Santiago, em uma loja para produtos de energia solar, né? Tem muitas casas que fazem com energia solar e compram esse tipo de geladeira. Então, bem boa também. Aqui embaixo dela tem outro armário. A gente guarda também. Aqui tem o armazenamento. Deixa eu mostrar atrás. Tem o armazenamento do aquecedor a diesel. Que fica lá atrás, ó. Que fica lá, ó. Mostra ali, ó. Ali eu consigo abastecer pelaquela tampa lá de fora. Eu consigo abastecer o diesel, que é esse tanque aqui, ó. O diesel do aquecedor de ar quente, que ele fica nesse compartimento, ó. Como vocês podem ver, o chão desse móvel ele chega até aqui, porque daqui para baixo eu concentrei o motor do ar quente e a bombinha. Porque a bomba de combustível desses motores, elas são conhecidas por fazer um barulho quando estão funcionando. O outro que a gente tinha fazia. Esse daqui não faz, gente. Esse motor aqui é muito bom. Tanto que a bomba, ela tá aqui, ó. E a gente nem percebe que ela tá ligada. Então, toda essa parte aqui é do ar quente. Então aqui a gente guarda coisas que a gente não usa também no dia a dia. Tem o nosso aspirador de pó também, a bateria aqui. A gente guarda. Aqui começa a nossa despensa. Tudo isso aqui a gente guarda alimentos. Então, esse aqui tem um segredinho. A gente tenta guardar em potes, né? Assim pra gente ter fácil acesso. Mas esse é um armário bem profundo. Então... ele vai longe, ó. Isso, ele vai bem lá no fundo, ó. Ele tem o mesmo comprimento, a profundidade desses. Então, também no fundo a gente tem estoque de produtos, guardar coisas que a gente não usa muito. Aí a gente empilha aqui e ainda cabe mais umas coisinhas aqui. Aqui, isso aqui eu gostei muito, foi ideia do Matheus. Isso aqui é uma facilidade absurda. Bem por isso, né, que o armário é muito profundo, então se não tivesse isso é muito difícil de acessar as coisas. Inclusive a gente se arrependeu de não ter posto nesse daqui também. A gente colocou aqui, então eu guardo aqui alguns temperos, açúcar, sal, vinagre, tem banha também que eu trouxe lá da mãe, pipoca. Aqui tem outro, esse daqui é muito bom também, tem mel, uns condimentos, aqui também tem as coisas de fazer churrasco, acendedor de churrasco, sal grosso e tudo mais. Ficou bem bom isso aí, né? Muito, isso aqui é sensacional, gente. Aqui a gente sempre tem água largada aqui pelo chão, porque geralmente a gente, quando anda, a gente coloca aqui dentro da pia. A gente precisa comprar água mineral, porque a água que a gente coloca na caixa, a gente nem sempre sabe se é potável. A gente vai pegando de postos de combustíveis, de torneiras aleatórias que a gente vê, e não passa por um tratamento, a gente não sabe a procedência, né? Então a gente compra água mineral para tomar e para cozinhar. Aqui na nossa cozinha, então, tem o nosso fogão que ele já veio com o motorhome. Esse fogão é de 1999. A gente não quis trocar porque ele estava muito bom, só que
ele tem o forno estragado. A gente tentou consertar, a gente achou que teria conserto, que seria uma coisa fácil de consertar. Porém, a gente não... Todos os técnicos que a gente levou, eles ficaram com muito medo de consertar, porque quebrou uma pecinha bem específica que não tem como fazer uma adaptação, porque é muito perigoso, a gente tá mexendo com gás, né? Então acabou que o forno a gente usa para guardar potes, sacolas e tudo mais, ficou outro armazenamento. E aqui, ele tem 3 bocas, muito bom esse fogão. As bocas dele são bem fortes, né? Então a gente usa bastante. E ele não tem aquelas grades, né, de fogão de casa que dizem que batem no motorhome. Isso, ele tem umas borrachinhas aqui já. Algumas tem ainda de fábrica, outras a gente colocou e ele não bate nada. Ele não bate, não faz nenhum barulho quando anda. E mais, a gente também acabou não trocando, porque quando a gente viu que não dava pra consertar, a gente já tinha feito o móvel inteiro. Aí não valia a pena a gente refazer tudo pra trocar o fogão. Sim, porque essa parte, tanto isso daqui, tudo que vocês estão vendo, mais toda essa parte que foi refeita do zero. Então, isso aqui tudo foi refeito, como o Matheus falou, só essa parte de cima que não. Aqui, inclusive, não foi refeito nada, né? As portinhas são bem parecidas, ó, essas são portinhas novas. A gente tentou fazer elas bem parecidas com as originais. Era um marrom horrível, bem feio, e então a gente escolheu esse cinza para dar mais uma claridade no ambiente, né? Aqui a gente deixa nossa tábua de cortar, de fazer churrasco, ela fica encaixadinha ali. Às vezes ela cai, puf, às vezes ela não cai, mas é sobre isso. Aqui ainda é sobre o fogão. Ele teria, né, a original dele, os controladores aqui do gás das águas cinzas, né, das águas negras, que é os tanques que o Matheus mostrou lá fora para vocês, só que não tá certo por causa que os sensores, depois de 20 anos, eles quebraram, né? E a gente achou que... Vai no olho mesmo. Vai no olho, ficava mais caro pra gente trocar de sensor, teria que furar de novo o tanque, a gente acabou não trocando. Ele também tem um sensor do gás, só que a gente não sabe se é real, e ele também tem um sensor das águas limpas, só que também não é real. Então a gente não acompanha muito isso daqui. Aqui é onde a gente liga a bomba, então eu vou ligar, vai fazer um barulhinho. Inclusive nossa caixa tá vazia, tem que encher hoje. Aqui é onde eu ligo o boiler, né? Eu ligo o gás para aquecer a água para tomar banho e utilizar, enfim. Então esse que a gente comentou que em 2 minutinhos ele já aquece a água desse reservatório. E depois a gente desliga ele. Aqui a luz, tem uma luzinha aqui, ó, que a gente também usa às vezes para cozinhar. E aqui é o exaustor, então... Esse daqui eu uso bastante também para cozinhar, ele é um exaustor muito bom, inclusive, que ele vai tirando aqui o vapor do cozimento. E aqui, ó, originalmente ele era o gerador, ó, acionava o gerador a gasolina lá embaixo e você acompanhava ali a geração de energia. Que também está desativado porque, né, a gente não usa mais. Aqui a gente tem um micro-ondas. Primeiramente a gente achou que a gente tinha feito uma escolha errada, porém a nossa bateria, a nossa elétrica que estava ruim, né, depois o Matheus vai explicar, a gente começou com baterias de gel, depois a gente trocou. Agora com as baterias de lítio, a gente usa bastante ele, porém a gente tem que ligar 30 segundos e usar ele cada 30 segundos. A nossa bateria não aguenta ele acender 1 minuto inteiro. Mas mesmo assim, a gente vai ligando ele cada 30 segundos para esquentar uma comida e nos atende super bem. Não vai dar pra gente fazer uma torta, um bolo, essas coisas que às vezes fazem em micro-ondas, mas para esquentar comida, muito bom, nos ajuda muito. Aqui tem uns ganchinhos para pendurar toalha, aqui também tem esse garfão de churrasco, tem o nosso acendedor do fogão aqui. Aqui também tem as coisinhas de pôr a panela em cima. Esse trequinho também que ele tá solto, ele não tá fixo, mas a gente comprou porque é bom para organizar enquanto você cozinha e na movimentação do carro ele não cai, ele fica encaixadinho aqui. A nossa cestinha de frutas, ó, aqueles mosquitinhos, ó, minhas frutas não estão estragadas, tá? Esses mosquitinhos, eles estão por tudo aqui que vem do rio, e então essa cestinha é muito útil também. Inclusive a gente passou spray e quase não matou os bichinhos, né? Mas enfim. Aqui tem outra janela que ela abre também nesse sentido. Essa janela, quando a gente comprou, ela era fixa, ela não abria, só era um vidro.
Mas quando entraram roubar aqui dentro, ainda antes da reforma e tudo, eles quebraram essa janela. Então a gente já trocou por uma que abrisse. Também nossa pia, ela tem 2 cubas. Aqui ela também tem o buraquinho, mas eu deixo mais para guardar detergente, esponjinha e tal. Também é a cuba original do carro. Então dá pra ver que ela tá arriscadinha, ela tá meio manchadinha e tal. Mas a gente gostou dela e preferiu manter ela original mesmo. A gente refez o móvel, mas manteve ela. Até por causa do tamanho, né, que ela já é certinha aqui. Temos água fria e quente, né? Essa torneira a gente trocou recentemente, porque a outra quebrou. Essa aqui ela dobra, aqui ela é bem boa também. Aqui a gente tem o nosso faqueiro de ímã, então a gente só larga as coisas aqui e ele segura muito bem, nunca caiu as coisas na estrada. Esse armário é um armário bem fundo, então imaginem que esse armário ele vai até lá no fundo. Então o que eu guardo lá atrás? Aqui em cima eu guardo ainda algumas roupas de inverno embaladas a vácuo e atrás também eu guardo alguns utensílios que eu não uso muito. Sei lá, espremedor de fruta, alguns potes que eu não uso muito, enfim, algumas coisas assim. Aqui eu peguei alguns potes assim, ó, pra ser de fácil acesso pra eu tirar, e aí eu tiro tudo pra fora. Também tem alguns alimentos enlatados, eu gosto de colocar aqui. Vejam que aqui também tem outro compartimento que não tem porta, igual lá no guarda-roupa, mas eu guardei também dentro desses potes, e aqui é mais de fácil acesso, então o de baixo eu consigo acessar por aqui, e esse para acessar aqui eu tiro aqui e tiro também por aqui, é tranquilo para acessar. Então aqui tem uns pratos também que eu deixo de estoque, né, para quando a gente recebe visita e tal. E os que a gente usa no cotidiano estão aqui, que são pratos de plástico. Aqui também tem nossas xícaras que eu comprei esses separadores para elas não ficarem batendo. E depois eu comprei também um de borracha, onde encaixa aqui, copos e xícaras. E aqui também tem café, tem umas coisas que a gente usa no dia a dia, tapioca, coisas abertas que a gente usa no dia a dia, a gente vai deixando aqui. Aqui embaixo da pia tem essa gavetona, ó, que a gente coloca o nosso lixeirinho, nossa toalha de mesa, que fica aqui os talheres. O que acontece? Esse aqui eu coloquei um pote embaixo dos talheres, uma caixa organizadora para guardar coisas e também em cima para os talheres ficarem mais para cima, mais acessíveis. Porque essa gaveta ela é bem funda também, né? Mas fica bem bom aqui. Também trava. Aqui embaixo é acesso para bomba, né? Lá para tulha, onde tem a caixa d'água que a gente viu de fora também. Esse é o tanque que eu comentei com vocês, que esse é o tanque que o aquecimento a gás aquece a água aqui, não é o aquecimento de passagem. Então o gás aquece toda a água que está dentro aqui e ele é térmico, aí ele mantém a água aquecida um bom tempo. E aqui a gente também consegue ver o nível da água, né? Como a gente não tem um marcador digital ali, a gente abre essa porta e a gente tem acesso à caixa d'água ali, a gente consegue ver como é que está o nível. E essa válvula aqui, a gente não usa ela, mas é para quando, por exemplo, você está num camping e você conecta, lá atrás tem uma conexão que você coloca a mangueira direto e você usa a água direta da rua, né? Mas a gente nunca usou, para ser sincero. E atrás a bomba d'água. E do outro lado aqui também, embaixo do fogão, a gente tem um gavetão todo de panelas, ó. Então aqui cabe todas essas panelas. Por mais que a gente tenha as panelas da Brinox que dá para tirar o cabo, a gente tem a panela de pressão, tem outras que aí precisa de um espaço bom. Só falar também desse revestimento que a gente colocou, que a gente comprou na AliExpress também, né? Ele é chinês e bem baratinho. Bem barato e, cara, pensa uma qualidade boa. Ele é de PVC, o material. Então é impermeável, dá pra passar pano, não encarde, não molha. A gente cozinha aqui perto também, nunca deu problema, né? Ó, aqui do lado do fogão, praticamente. Então isso aqui pega bastante calor e não tem problema, não temos problema. E também iluminou a cozinha, né? A gente sempre gostou de trazer coisas claras assim pra dar uma amplitude. Mais do que já é. Só antes de ir pro banheiro, a gente quer falar do nosso outra... Olha como encheu de mosquito aqui. Aí vai encher sempre. Esses mosquitinhos safados estão em todo lugar. A gente quer falar, né, dar uma ênfase no nosso ar, que, como o Matheus falou,
mudou a nossa vida, sem exagero. Ele consegue gelar toda a casa bem tranquilamente e ele tem vários modos, né? Tem 3 modos. 3 modos, tem um modo se você quer que ele gele mais rápido, tem um modo que a gente deixa para dormir, que é o sleep, e tem outro modo eco, que é um meio termo, né? Que ele também economiza energia e ele fica regulando a temperatura e liga quando realmente for preciso. Ele é bem econômico também, né? Então ele consome, quando a gente liga, que ele tá se esforçando para gelar a casa, né? Que tá calor, ele gasta uns 40 amperes no máximo, mas de noite ele gasta o quê? Uns 5? 10. Uns Uns 10 amperes de noite, assim. Pra dormir ele gasta uns 10 amperes hora. Pra nossa casa, que é grande, né? Acho que se fosse um carro menor gastaria menos. E no modo power dele, o mais potente é 45, 50. Mas também que é temporário, né? Esse power é só até tirar aquele calorzão e depois já entra no modo econômico. E a gente tá muito feliz, mais uma vez, obrigada, gente. Isso aqui mudou nossa vida. Isso aqui tem um ar no motorhome, um ar econômico, porque outro erro nosso foi ter comprado um ar barato. Então a gente errou no aquecedor, errou no ar também. Comprar coisa barata sem avaliar o consumo de energia ou a qualidade é um grande erro na vida no motorhome. Então o outro a gente acabou deixando de lado, né? Trocou por esse que é muito melhor. Que a diferença de preço nem era tanta. O outro era um pouco mais barato, mas esse daqui não é tão caro pelo que ele entrega. Isso. Então, o aquele outro lá... a gente comprou no Chile também, né? Sim, era uma marca ruim. Ah, inclusive o outro a gente pegou na troca, na calefação, que deu errado, né? Então... Sim, os 2 produtos que a gente comprou, na verdade, daquela marca, deu problema. Mas fica a dica aí pra vocês não errarem também, se vocês forem construir o motorhome de vocês. E antes de mostrar o último cômodo do nosso motorhome, eu vou falar um pouco, dar uma passada aqui na elétrica da nossa casa. Aqui nesse espaço, ó, aqui no roupeiro, aqui embaixo, era onde ficava aquele aquecimento a gás que a gente mostrou lá por fora para vocês. E aqui ficava toda uma elétrica bem antiga desse motorhome. E a gente trocou tudo, a elétrica foi feita do zero. O que a gente fez? Aqui a gente tem 2 baterias de lítio de 300 amperes da marca Nimac, que a gente comprou lá no Chile. São baterias que pra gente tá atendendo super bem. Então elas estão aqui. A gente não começou com lítio, a gente começou com gel. Mas antes de sair da expedição, a gente viu que não ia dar contas de gel. E um dia antes da gente sair de viagem, a gente trocou por lítio. E foi uma boa escolha que a gente fez. Então aqui tem um barramento que a gente fez no Brasil. A gente saiu sem barramento e a gente teve problema. A gente tem vários equipamentos da Victron para monitoramento. Aqui a gente tem uma fonte JFA que eu troquei faz pouco tempo também. Que para quando a gente precisar conectar na tomada, a gente carrega nossas baterias com essa fonte. E aqui o nosso inversor. Esse inversor ele é muito grande e muito pesado. Ele está num preço bem ok. E ele é grande assim porque ele aguenta o pico tiroidal dele, não sei se é assim que fala o nome, mas ele aguenta até 3.500 watts, por exemplo, o micro-ondas. O micro-ondas, quando ele liga, ele puxa uma energia muito grande na hora do acionamento, que ultrapassaria a potência do inversor. Então, esse inversor ele aguenta esses picos de energia. A gente tem 3 modos de carregar nossas baterias. O primeiro são as placas, que é o que a gente mais usa. São 3 placas de 440 watts. O segundo é quando o carro está andando, a gente tem um Oreo da Victron, que a gente consegue carregar as baterias com o alternador do carro. E o terceiro é essa fonte aqui, que quando a gente quiser, a gente liga na energia. E agora vamos para o nosso banheiro. Ele é bem amplo também. Então aqui é onde a gente toma banho. Ele é bem estilo banheira, mas a gente não usa como banheira, né? Só para conter a água ali. A gente coloca os nossos produtos num potinho para eles, quando a gente tá andando com o motorhome, a gente coloca eles no chão para não cair. Ou a gente coloca aqui em cima também, para quando tá usando, parado, né? Quando tá parado. Nossa, esponjinha, esse chuveiro dá para regular assim, dá para tirar. Ele é bem bom. Aqui também tem água fria e quente, né? Então dá pra gente regular a temperatura da água por aí. E sai água embaixo aqui, né? Também. Só a gente aperta e aí sai água como chuveiro. Vou fechar aqui. Aqui temos o nosso troninho
Então a gente colocou uma capa porque também a gente não trocou, ele ainda é antigo, ele tá meio amarelo. É original do carro ainda. Isso, ele é original Mas do funciona carro. bem, né? Só tá feio. Sim, ele atende o que ele precisa, né? Aqui do lado é onde a gente puxa a descarga. Então a gente faz, ele aciona. Como o Matheus falou, a gente tem 140 litros de capacidade de águas negras. Então a nossa água, ao contrário de motorhomes que usam cassete ou porta-pote que dura tipo 4 dias no máximo e já tem que esvaziar em algum lugar, a nossa dura, a gente já chegou até 15 dias e acho que até duraria mais. Mas aí começa a cheirar, então por mais que use produtos, às vezes cheira mesmo usando produtos, né, quando tá muito cheio. Então a gente não deixa passar de 15 dias, a gente já começa a procurar ou um camping ou quando tem lugares apropriados, gratuitos pela cidade, a gente descarta também, mas é mais difícil de encontrar. Aqui também tem uma escovinha para lavar o vaso, um álcool que a gente gosta de espirrar dentro. O lixeiro aqui tem baldes, né, aqueles baldes dobráveis. Eu guardo aqui porque a gente tá sempre usando, então para deixar de fácil acesso, aqui não cai. Aqui tem um aéreo bem amplo. Esse aéreo já tinha originalmente, mas a gente refez ele e do mesmo modelo. Então é tudo novo, as portas, o Não, móvel... esse é só as portas, o Só de as baixo portas. que a gente refez. Verdade, só as portas. Aqui a gente guarda toalhas e tapetes. E aqui a gente guarda os produtos que a gente usa no dia a dia, perfume, produtos de higiene. Aqui tem uma caixa de remédios, maquiagem. E aqui também tem a janela com mosquiteira. Então essa também já veio original. Dá pra abrir e deixar aqui a mosquiteira. Esse móvel, a gente fez ele todo do zero, né? Só manteve os encanamentos. Ele já era bem parecido, então a gente só refez ele porque ele tava podre. A pia a gente colocou uma nova também. Então essa pia é pra motorhome mesmo, ela é de plástico, bem leve. A torneira é de casa, mas ela também tem água fria e quente, aqui dá pra escolher. Aqui dá pra fechar também, se a gente quiser, enfim, pra água não descer. Aqui a gente deixa uns cacarecos, né, pra usar no dia a dia. Eles não caem, eles ficam presos lá atrás, então a gente deixa ali coisa de skincare, desodorante, coisa que a gente tá usando toda hora. Esse também é um porta-trecos. Aqui tem cotonete, algodão, amarrador de cabelo. Aqui tem algodão, o porta-escova e pasta, que é um sabonete líquido. O nosso espelho, que a gente colocou faz pouco tempo, né? Antes Estávamos sem espelho, tava né? sem. Antes tinha um espelho bem ridículo, bem velho. Era muito feio o espelho original. E daí a gente tirou e colocou esse aqui mais moderno. Uma florzinha para dar uma vida. Também tem essa luz desse tipo aqui. Aqui tem só essa, não tem luz de LED. Aqui embaixo, aí tem nossos kits vassourinha. Tem a pá, a vassoura e o rodinho. Bem mini mesmo. Tudo mini. Tudo mini. Que a gente deixa geralmente nesse cantinho aqui, ó. Que não incomoda. Aqui eu guardo produtos de limpeza, então aqui tem o produto que a gente usa no vaso, né, pra não cheirar tanto. Tudo que é produto de limpeza tá guardado aqui. E embaixo também tem produtos de higiene, alguma coisa de limpeza, kit de fazer a unha, esmalte, muita coisa de higiene aqui, né, repelente, sabonete, coisa nada. Isso aqui, por incrível que pareça, não cai. Uma Não coisa que a cai. gente tem que falar, que a gente esqueceu, e que tem a ver com isso também, é a suspensão desse motorhome. A suspensão desse motorhome, gente, é um negócio assim absurdo. É de outro mundo. É muito confortável a suspensão, tanto a traseira quanto a dianteira. Ele não pula, ele tem um conforto, então isso Sim. faz com que as coisas se mantenham no lugar, ajuda a não tá caindo. A suspensão é muito boa, na cabine é melhor ainda, que atrás é boa também, mas na cabine é uma coisa surreal. Que essa semana, inclusive, eu pintei minha unha na estrada. Então é muito boa mesmo, então é bem confortável. Aqui também tem mais um negocinho para pôr toalha. Tem exaustor também, né? Tem exaustor quando a gente toma banho para não ficar aquele bafão aqui dentro, né? E também até para entrar uma iluminação maior. E a gente gosta muito do nosso banheiro espaçoso assim, bem confortável. Bom, e esse foi o tour do nosso motorhome, de todos os detalhes, né? A gente tá indo pro Ushuaia
para começar a nossa jornada até o Alasca. Então, se você chegou por aqui, acompanhe, tem muito episódio legal já aí no canal para vocês assistir. Se ficou com alguma dúvida também, né, manda nos comentários. O que você mais gostou desse motorhome, manda nos comentários também, que a gente quer ver tudo que vocês acharam do nosso motorhome, da nossa casinha. Exatamente. E quem sabe a gente não grava um vídeo de coisas que a gente mudaria no nosso motorhome. Também. Exatamente, Acho porque que nós vale. estamos há 6 meses na estrada, né? Então, de uma jornada aí que pelo menos a gente vai estar 3 anos morando na estrada. Então, tem muita coisa para acontecer. E nesses 6 meses a gente já aprendeu muita coisa, se adaptou em muitas coisas nele, mas também aprendeu muitas coisas para tomar decisões mais assertivas nas nossas próximas decisões, né? Sobre viver na estrada também. Exatamente. E lembrando, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, porque tem muito conteúdo legal vindo por aí. Curte esse vídeo e manda para o seu amigo que está pensando em construir um motorhome. Quem sabe pode servir para ele também. Então até o próximo vídeo, né? Até Valeu, mais. tchau, tchau. Tchau. There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bow, dip down, blow me, bully boys, blow.